fazer esse vídeo justamente para poder ajudar os colegas que não tem tempo, né, ainda de estar chegando antes do horário da aula para poder participar da monitoria, tirar dúvidas. Mas eu estou à disposição, claro, por e-mail, alguma dúvida pode ser tirada também pelo WhatsApp. Então, pegando aqui a atividade da professora, da população, que ela está pedindo aqui uma fotografia da população, né, da sua UF, a evolução desta, tendo como base o perfil do Brasil, 91, 2000, 2010. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar no site do IBGE o volume total, né, da população, ambos os sexos, e apresentar essas considerações que a professora pede. A variação entre os censos, o peso relativo, né, o percentual dentro da região que pertence no total do país, a taxa de crescimento, 91, 2000 e entre 2000 e 2010. E essa é a comparação da sua região com o total do Brasil. Essa outra parte aqui eu vou fazer um outro vídeo explicando também. Então eu vou explicar primeiro uma parte nesse vídeo e depois eu vou explicar uma outra parte. Ok? Eu espero poder ajudar vocês com esse vídeo aqui. Não sei se vai ficar legal, mas é o primeiro que eu estou fazendo. Então vamos lá. Nos próximos a gente tenta melhorar. No site do IBGE existe uma base deles que a gente chama de Sidra IBGE, que é onde ficam as bases mais antigas do IBGE. Não que no site principal não tenha, mas aqui eu acho que fica mais fácil para a gente conseguir esses dados. Então lá, sidra.ibge.gov.br. Acessando esse link, né, vai me abrir essa página aqui. É um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados a ver, né, quem de repente acessa o site normal do IBGE. Então, o que nós estamos querendo aqui? A gente está querendo justamente essa primeira parte aqui que a professora está pedindo. Então, nós vamos aqui, ó, pesquisas, população, censo demográfico. Então, aqui tem uma informaçãozinha aqui que o IBGE passa, né, algumas informações úteis, é bom dar uma lida. Mas nós vamos querer justamente o quê? As séries temporais. Tá vendo que tem aqui algumas opções aqui, né? Demográfico 2010, 2000, 2007, mas nós estamos querendo aqui, o nosso objetivo aqui hoje é as séries temporais. E o que são as séries temporais? É justamente, ele está separado aqui por, organizado de uma certa forma, assim, por tema, né? Em atividades, cor ou raça, domicílios, então tem várias opções aqui. Nós estamos querendo que a gente está estudando população, então nós vamos procurar aqui população. Ok, tá aqui, ó, população. Então aqui tem as tabelas, né, que o IBGE colocou. A tabela 200, população residente por sexo, situação e grupos de idade. Então essas características gerais da população. A 202, população residente por sexo e situação do domicílio. Então, assim, cada númerozinho dessa aqui é uma tabela e cada um está especificando o que ela tem. E aqui ao lado tem um período. Qual é o período que compreende cada tabela dessa. Tá? E o território. Aí você tem que dar uma olhadinha aqui se a sua região ela se encontra aqui. Provavelmente ela vai estar. Apesar de às vezes não estar todas aqui, né, especificando aqui, isso aqui são outras. Mas todos os estados estão aqui dentro. Então nós vamos pegar aqui a população residente por sexo, a tabela 200. Ok, abriu aqui. Né, esse aqui é o que nós vamos trabalhar aqui hoje. Então, todos aqueles dados que é pedido nessa primeira parte do trabalho, a gente consegue encontrar ali. Então, nós temos aqui a população residente de pessoas. Isso aqui nós não vamos mexer. Sexo. Isso aqui a gente vai mexer, mas por cada tópico aqui a gente vai depois alterando essas opções aqui. Nesse primeiro momento eu vou estar pegando aqui total, situação do domicílio total também que eu quero, fazer aquela primeira parte do trabalho. O grupo de idade também eu vou querer todos. Aqui os anos que eu preciso, 2010, 2000 e 1991.
vai ter uma opção no trabalho que nós vamos ter que selecionar também o 1980, para justamente achar o peso relativo dentro da região. Brasil, tá? Grande região. Tem uma parte que nós vamos estar selecionando também, a região Nordeste, mas agora eu vou querer só o estado. Então, vamos pegar aqui um exemplo aqui, lá, Pará. Peguei o Pará, selecionei as opções que eu queria, eu vou aqui em visualizar. Ok, então aqui nós já achamos a primeira opção que a professora está pedindo aqui no trabalho, que é o quê? A variação entre os centros. Ela quer a diferença, essa comparação do seu estado com o Brasil. Então nós temos lá a região do Pará que eu selecionei, em 91 essa era a população, 2000, 2010. Então essa é a comparação com o Brasil. Tá? Então nós já fizemos aqui a primeira parte. A gente vai juntando todas essas informações para no final depois fazer um relatório sucinto, não precisa de ser um livro, para poder explicar o que vocês entenderam, né, dessas informações que vocês buscaram aqui. Agora, pegando aqui a outra opção, ela pede o peso relativo percentual dentro da região que pertence no total do país. Então, o que a professora está querendo aqui? Ela está querendo a comparação, né, da sua região, do seu estado com a do Brasil. Então vamos lá de novo, voltar ao site do SIDA. Então eu vou querer o quê? O início aqui vai ser a mesma coisa, tá, pessoal? População, total homens, total domicílio, não estou separando ainda por sexo, nem faixa etária, isso aí, nesse momento não tem necessidade. E eu vou precisar do quê? Além da minha região, do meu estado aqui, Pará, a maioria dos dados a gente vai estar encontrando na tabela 200 ou tabela 202. E a forma de pesquisa é sempre a mesma. Então vocês vão estar alterando justamente aquilo que vocês querem. Depois, na outra parte, você vai ter que selecionar homens e mulheres para fazer os cálculos. Então tem urbano e rural. Né? Continuando aqui na primeira parte ainda, selecionamos os anos, né? Continuando aqui. Estado do Pará, se eu quiser selecionar a região, vem aqui e seleciona a região norte. Então, selecionando a região norte, vou clicar em visualizar. Então aqui, o que ele me passou aqui? Ele me passou aqui justamente a, a divisão, tanto do Brasil como da região e do estado do Pará, os números, né, que eu preciso para estar desenvolvendo o trabalho. Então eu tenho aqui o Pará, o total, a população urbana, a população rural, tá, em todos os anos solicitados. E aqui embaixo nós temos uma outra tabelinha que é interessante, que aqui ele já te dá uma opção aqui em percentual de cada região que você selecionou lá. Né? No caso aqui Brasil, região norte, estado do Pará. Então, do 100% da população, nós temos praticamente em 1991, né, tirando aí essa diferença, vou colocar aqui praticamente meio a meio, tanto a população rural como a urbana. Em 2010 já houve uma diferença, e chegando aqui em 2010, em 2000, né, desculpa, houve uma diferença. Em 2010 a gente pode ver que houve uma migração bem grande, né, da população rural para urbana. Então essa migração aqui houve. Provavelmente a população rural nos dias de hoje deve estar menor ainda. Então nós temos aqui uma concentração aqui na população urbana. Então ele já te dá esse percentual. Ok? Então, voltando aqui na tabelinha. Então, se eu não quero a região, é só eu tirar aqui a região norte, deixar só meu estado e continuar as buscas. E existe aqui uma outra tabela, né, que é a tabela 202. Que nós temos aqui a população residente por sexo e situação do domicílio. Na verdade, aqui o por sexo, só se a gente estiver selecionando aqui homens e mulheres. Mas então, o que eu vou querer aqui? Mesma coisa, população urbana e rural, os anos, minha unidade de federação, né, estado do Pará, visualizar. Então aqui ele já me deu uma outra informação, né, a divisão aqui, no caso eu só peguei, né, o meu estado em comparação com o do Brasil. Então eu tenho aqui o total da população urbana, rural,
né? A mesma coisa do que nós estávamos vendo anteriormente. E aqui embaixo, a mesma situação. Aqui ele está dando em percentual, né, da região, da população urbana e rural. Então nós estamos aqui em 91, no estado do Pará, a população rural 24, né, desculpa, gente, no Brasil 24,41 e na urbana 75,59. E no caso lá do Pará, é praticamente a mesma informação que está naquela outra tabela 200, tá? Nós temos lá a mesma coisa, tá vendo? É o que a gente estava visualizando anteriormente. Só que ele dá em outro formato aqui, mas são as mesmas informações. Então, o que nós precisamos aqui para concluir essa parte do item A? É justamente fazer o quê? A comparação com o total do Brasil. Então, vocês vão fazer esses cálculos aqui, né? Pegar essas informações aqui da tabela e fazer o cálculo, né, em percentuais. Uma diferença do ano de 91, 2000, 2010, tanto população rural como urbana, como a população total, né? Vai fazer esses cálculos e vai colocar lá, ok?